Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na sexta-feira da 19ª semana do Tempo Comum, dia 14 de agosto. Hoje, a família franciscana recorda São Maximiliano Maria Kolbe, sacerdote Marte. Ele pertencia à Ordem dos Franciscanos Conventuais e viveu de 1894 a 1941. No Brasil também estamos celebrando a Semana Nacional da Família, que traz como tema Família, torna-te aquilo que és, e como lema, o amor não acabará. O nosso evangelho é retirado do livro de Mateus, capítulo 19, versículos de 3 a 12. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus para colocá-lo em teste e perguntaram: Mestre, é permitido a um homem dar um certificado de divórcio à sua esposa por qualquer motivo? Jesus então respondeu: Por acaso não lestes nas Escrituras que o Criador os fez homem e mulher e disse: O homem deixará sua casa e se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne, de modo que não serão dois, mas uma só carne. De modo que Deus uniu, o homem jamais separe. Eles então perguntaram: Então como é que Moisés permitiu dar uma carta de divórcio à esposa? Jesus respondeu: Moisés permitiu por causa da dureza do vosso coração. Mas antes não era assim. Desde o início não era assim. Por isso eu digo a vocês, se algum homem separar da sua mulher, pode ser que esteja separando de uma união ilícita, e contrair núpcia com uma outra mulher, está cometendo adultério. E a mulher também que se une a um outro marido está cometendo adultério. Os discípulos então disseram: Senhor, se é assim, então não compensa casar. Jesus respondeu: Em verdade eu vos digo, alguns homens não nasceram para o casamento, desde o nascimento, são incapazes. Outros foram feitos incapazes pelos homens. E outros ainda se fazem incapazes por causa do reino dos céus. Quem tem ouvido para compreender, que compreenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos celebrando a Semana Nacional da Família aqui no Brasil. E o tema deste ano é Família, torna-te aquilo que és. Escola das virtudes sociais, escola de santidade, também célula de toda a sociedade. E traz como lema, o amor jamais acabará. Na primeira leitura de hoje do profeta Ezequiel, nós encontramos o Senhor mandando Ezequiel profetizar contra o povo de Israel, um povo infiel. Por isso Ezequiel utiliza uma figura de linguagem muito interessante, de uma jovem que é encontrada no deserto e é amparada, é acolhida, e um homem que investe toda a sua vida nessa pessoa que for encontrada no deserto, abandonada, cuida dela, a alimenta, a veste, coloca joias sobre ela, faz com que ela se torne uma grande beleza de mulher. Mas ela se deixou levar pela sua beleza e pela sua fama e começou a prostituir-se com todo aquele que passava. O profeta está dizendo que Israel se prostituiu. O profeta está falando que Israel não foi fiel à promessa do Senhor, às núpcias que o Senhor havia feito com Israel. Por isso agora ela seria lançada à sua própria miséria. Ela seria lançada ao seu próprio desterro, por causa da sua infidelidade. Mas o próprio Senhor, através dessa figura de linguagem, vai também dizendo que Ele mesmo a conduzirá para a purificação. E ela será purificada de toda a sua infidelidade e de toda a sua maldade. E o Senhor a acolherá de novo como a acolhera na sua juventude. O Senhor a perdoará. O profeta convida a cada um de nós a retornarmos ao Senhor, a voltarmos ao Senhor. Principalmente quando nós nos desviamos do caminho, quando nós também nos prostituímos, porque prostituir na linguagem bíblica é também buscar outros valores que não seja o Senhor, buscar outros deuses que não seja o Senhor.
As Sagradas Escrituras também vão chamar de prostituição essa relação de infidelidade, quando nós nos deixamos seduzir pelas criaturas, quando nós buscamos outros valores que não seja o Senhor, então as Sagradas Escrituras vai chamar isso também de prostituição. Por isso o profeta convida Israel a retornar ao Senhor, a deixar a sua imundície e voltar ao Senhor. E agora nós podemos entrar naquele evangelho que é um grande dilema para todos os sacerdotes e todos os pastores. Em muitas igrejas, este evangelho já foi banido dos seus cultos. E muitos padres têm medo e vergonha de refletir sobre ele. E muitos pastores já nem utilizam mais esse evangelho. Porque todas as vezes que nós proclamamos esse evangelho em nosso culto, vai ferir a sensibilidade de alguém que está sentado ali porque está vivenciando um divórcio. Principalmente numa cultura divorcista em que nós estamos mergulhados. Onde desde pequenino, os meninos e as meninas, através dos desenhos animados, dos filmes, das séries de TV, já vão sendo minados a todo momento para uma cultura divorcista. E chega Jesus dizendo que o divórcio é inaceitável aos olhos de Deus, a não ser que esse matrimônio seja ilícito, que tenha acontecido de modo ilícito. Um grupo de fariseus se aproxima de Jesus com maldade no coração, com má intenção. Eles querem pegar Jesus, eles querem colocá-lo em dificuldade. E a pergunta é permitido dar uma carta de divórcio à esposa por qualquer motivo? Jesus vai recordar a originalidade da relação do homem e da mulher, segundo as Sagradas Escrituras. Deus fez o homem e a mulher. E Deus disse ao homem, você deixará a sua casa, se unirá à sua esposa, e os dois serão uma só carne. De modo que já não serão dois, mas uma só carne. Mas isso é um projeto de vida. Isso não nasce automaticamente. Isso depende da liberdade do homem, depende também da liberdade da mulher, porque o matrimônio cristão é a três, é o homem, a mulher e o próprio Senhor. Por isso, quando as Sagradas Escrituras vai dizer, e eles chegarão a ser uma só carne, isso é um projeto de vida, porque vai exigir do homem e da mulher grandes disciplinas e também grandes renúncias. A comunhão do dinheiro, a comunhão do tempo, a comunhão dos afetos, a comunhão da sexualidade, a comunhão da visão de vida, a comunhão profissional. Tudo isso estará a serviço e direcionado para edificar esse projeto de vida que é chegar a ser um só corpo e uma só alma, uma só carne. Isso não nasce espontaneamente. Isso aí é um projeto de um homem e de uma mulher. De tal modo que quando um matrimônio nasce torto, já sem um projeto das duas partes, se torna mais difícil. Por isso eles vão dizer, mas Moisés deu essa autorização. E Jesus vai dizer, mas por causa da maldade do coração deles. E agora Jesus vai ser muito incisivo e não vai diminuir a sua palavra. Jesus não vai abrandar e nem docicar a sua palavra. E ele vai dizer, aquele homem que contraiu um sacramento e deixa a sua esposa e se une com outra, comete adultério. E a mulher que também se uniu ao outro homem, também comete adultério. Os discípulos se revoltaram. Os discípulos de todos os tempos se revoltam com esta afirmação. E eles dirão, se é assim, então não vale a pena casar? Por isso é que muitos irmãos e irmãs da nossa igreja não se casam. Eles esperam o tempo, esperam a experiência. Eles vivem uma experiência para saber onde é que vai dar, porque às vezes falta também esse projeto comum de vida. E Jesus vai dizer, nem todos os homens nasceram para o casamento. Alguns nasceram incapazes para isso. Outros foram feitos incapazes por outros homens. E outros se fazem incapazes por causa do reino de Deus. Porém, quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Quem puder compreender, que compreenda. Meus irmãos, minhas irmãs, o matrimônio cristão como um sacramento só pode ser edificado e chegar a ser consolidado indissolúvel pela graça de Deus, de um homem e de uma mulher que dobram os joelhos todos os dias e pedem, suplicam ao Senhor a consolidação, a confirmação desse matrimônio. Agora, chegar a ser um só corpo e uma só alma é um projeto que vai exigir a vida inteira da pessoa. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. São Maximiliano Maria Kolber, rogai por nós. Paz e bem.